Graças a paz, igreja. Hoje estamos aqui mais uma vez para gravar nosso culto. E hoje aqui no templo. E estamos com saudade. Saudade de um tempo que nós podíamos nos reunir, estarmos em corpo presente. Porém, estamos reunidos no mesmo propósito. E vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas antes, vamos orar para iniciar nosso culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço para que o Senhor venha, meu Deus, estar, Pai, na vida de cada um, Deus, que nós possamos estarmos reunidos em Ti, Pai, para que nós possamos, Pai, cada dia, Pai, sermos a diferença onde nós estamos, Pai. E nós te pedimos para que o Senhor venha, meu Deus, ajudar, meu Deus, a milhares de famílias, Pai, que estão passando por dificuldades, Deus. Eu te peço para que o Senhor venha abençoar, Deus, e que o Senhor venha, Deus, tratar, que o Senhor venha fazer com que o Evangelho seja alcançado naquelas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Olá, queridos de Deus, que bom estarmos juntos para mais um culto, depois de cantarmos, louvando ao Senhor através da música, e que Deus continue a nos abençoar rica e poderosamente. Estamos aí ansiosos, com o coração apertado, desejando voltarmos logo para o templo, para que nos reunamos, possamos ter esse contato direto, mas enquanto não vem, vamos continuar fazendo uso da internet, do YouTube, vamos compartilhar, dê um like lá, continue se inscrevendo no canal, que mesmo depois que passar tudo isso, a gente vai continuar gravando os nossos cultos e postando para abençoar muitas pessoas. E louvado seja Deus, porque mesmo nesse tempo de pandemia, você tem sido fiel a Deus e procurado meditar na palavra e orar. Hoje quero compartilhar com você um salmo deveras conhecido. Você já deve ter meditado nele, lido em algum devocional. Penso que já preguei várias vezes nesse salmo. É o Salmo 133. Esse salmo ele vai chamar a atenção porque a ênfase é sobre a reunião dos irmãos, uma vida em união, uma vida em unidade, como algo importante e que alegra o coração de Deus. Observe o que o texto diz, livro dos Salmos, capítulo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos de Deus, esse salmo, um salmo chamado Davi, um salmo que vai exaltar a vida em união, em comunhão dos irmãos. Estamos vivendo um dia de distanciamento social, mas é muito bom quando nós percebemos a preocupação que temos uns com os outros, como irmãos que somos em Jesus Cristo. É claro que a vida em união
ela se dá de várias formas, ela se dá pela preocupação que temos uns com os outros, nos interessando pela vida uns dos outros, querendo participar da vida dos irmãos, ajudando, interagindo, se alegrando com suas conquistas e vitórias. E também tem aqueles momentos que nos juntamos, mostrando a nossa união através das nossas reuniões. E isso é muito bom. Por isso o salmista vai dizer: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quero partilhar com você a importância, as bênçãos da vida em união, como irmãos em Cristo, como igreja, à luz desse texto, um texto tão importante para a vida do povo de Deus, de Israel, e que também é, pelos seus princípios, valores que ele nos ensina, também importante para a nossa vida como igreja do Senhor, como igreja de Jesus Cristo, como povo de Deus que somos, especialmente em tempos tão difíceis como este, de pandemia, que gostaríamos de estar juntinhos e mais participativos na vida uns dos outros, mas não podemos. Mas como falei, mesmo assim, nos interessando, mandando um WhatsApp, fazendo uma ligação, procurando saber como andam os nossos irmãos, porque estamos ligados uns aos outros. A primeira lição que encontramos nesse texto, de maneira bem direta, é que ele fala: ó quão bom. A vida em união só faz sentido pela sua bondade, e a bondade aqui é a bondade da presença de Deus. Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. A união do povo de Deus, a união de uma família, a união de uma comunidade, de uma sociedade, deve ser resultado da bondade que todos desejam uns sobre os outros, e que essa bondade aparece na prática, no dia a dia, no bem que uns fazem aos outros. Mas quando pensamos em bondade, aqui à luz do texto, penso que o salmista tinha em mente o quão bom é a vida em união em família e como povo de Deus, mas esse bom vem da bondade do próprio Deus na vida desse povo. Bondade é um dos atributos de Deus que diz do caráter do próprio Deus, que é bondoso, que é benigno e com a sua presença nos faz bem. Bondade também tem a ver com a condição daquilo que é agradável, daquilo que serve, daquilo que satisfaz. A Bíblia, em Gênesis, ao fazer a narrativa da criação, vai pontuando que Deus vai fazendo cada coisa e dizendo que é bom. Para Deus foi bom, foi satisfatório. Portanto, é isso que Deus quer que tenhamos na vida em união, uma vida satisfatória, porque é uma vida boa, porque estamos debaixo da bondade, da presença do nosso Deus. Quando Deus nos fez para que fôssemos bons no sentido de agradá-lo, e bons também no sentido de sermos bênçãos uns para com os outros. Infelizmente, o pecado tirou de nós essa condição que deveria ser inata, ou seja, ela deveria fazer parte da nossa natureza. Mas quando nos encontramos com o bem de Jesus Cristo, deixamos que esse bem habite em nós, a bondade de Deus em nós é como que restaurada e enche o nosso coração e permite-nos transbordar de bem, de bondade, de maneira a abençoarmos todos à nossa volta. É nesse aspecto que o salmista enche o coração para dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ou seja, vivam se abençoando. Quando olhamos para as pessoas que se fazem bem, nos sentimos bem e até queremos nos juntar a essas pessoas para uma vida de bondade. O salmista, no Salmo 23, um salmo muito conhecido nosso, lá no finalzinho ele vai dizer, na oração que ele faz, reconhecendo o Senhor como seu bom pastor, ele diz no finalzinho, no verso 6,
certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista, ele deixa claro da alegria de habitar envolvido por esta bondade, a bondade e a misericórdia do Senhor que segue a vida dele, que caminha com ele, que não é apenas algo de momento, algo circunstancial, mas uma vocação, é uma vida que se deve viver segundo a bondade de Deus que habita em nós e deve transbordar na nossa união com os nossos irmãos, e união que nos é prazerosa, é agradável, é satisfatória. Uma das provas da ação do Espírito Santo em sua vida, em seu coração, é o desejo da sua união com a igreja, com o povo de Deus, com a sua família. É muito triste quando escutamos de famílias desunidas, ou seja, ninguém quer ver ninguém, ninguém quer ter a ver com ninguém. Uma das marcas da união é que nos sentimos bênçãos uns sobre os outros e o ambiente da convivência nos faz bem. É nesse sentido do quão bom é que os irmãos vivam em união. O texto também vai nos chamar a atenção que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom e é suave. A união, sabemos que se dá pelo vínculo do amor, pelo vínculo do Espírito de Deus em nós, habitando em nós, pelo vínculo também da palavra que guia a nossa fé e conduta. A união é apresentada pelo salmista como um estilo de vida. Vivam em união. Por vezes encontramos pessoas que até são da mesma família ou são da mesma igreja, mas não tem nada a ver umas com as outras, porque elas não fizeram do ter a ver um estilo de vida. Não fizeram do estar conectado, no sentido de estar ligada à sua maneira de ser e de agir no seu cotidiano em relação às pessoas, que é da sua família, ou às pessoas que é da igreja. Por vezes são apenas companheiros da mesma casa, como pessoas que viajam 1, 2, 3, 4, 5, 10 horas no mesmo ônibus, estão ali reunidas, mas não estão unidas, ou seja, ligadas uns aos outros. O prazer que o salmista aqui exalta, dizendo ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, essa união que é o ter a ver, o fazer parte, o ter vínculo. E ele vai dizer que é suave. Suave tem a ver com aquilo que é um jugo igual, porque a mesma medida dividida por todos. Infelizmente o jugo deste mundo, e estamos vendo aí em cada situação que observamos, o jugo deste mundo é injusto, porque não dizer até desonesto, é desleal, é traiçoeiro, é interesseiro, conveniente e até mesmo escravizante. O jugo da vida em união com os irmãos é para ser diferente, porque a base da nossa união, como falei, é a bondade do nosso Deus em nós. E deve ser suave, porque todos somos iguais em Cristo. Todos somos membros do mesmo corpo, servimos ao mesmo Senhor e temos a Deus como o mesmo Pai de todos nós e somos habitação do mesmo Espírito. Os irmãos são iguais na verdade que os libertou, os irmãos são iguais no perdão que tinham necessidade e foram alcançados, o perdão de Jesus Cristo. Os irmãos são iguais na purificação, porque a palavra diz que quando confessamos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quem não precisa da purificação de Deus sobre a nossa vida, da palavra de Deus nos santificando, a palavra como verdade, e somos purificados no sangue de Jesus Cristo, que nos limpou para uma vida consagrada. E não há nenhum justo por si mesmo,
mas um justo na medida da fé em Cristo Jesus, e isso é sobre todos, sem acepção de pessoas. Por isso que esse jugo é suave. Jesus vai dizer em Mateus 11, 28 a 30, nos chamando para a suavidade do jugo dele. Ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa suavidade se dá porque o jugo que guia a nossa vida é o jugo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se você lembra, se você esteve já na roça, na fazenda, coisa parecida. Eu lembro de criança, quando era colocado o jugo, ou alguns dizem lá no Nordeste, canga, nos animais, para que eles andem juntos. É necessário que seja exatamente igual o jugo, para que eles caminhem no mesmo passo ali, levando aquelas cargas, aquele peso. E é interessante como vai passo a passo ali. E aquilo é dividido, o peso, sobre 2, 3, 4 animais, a depender de como é distribuída a carga, quer seja bois de cargas, ou cavalos, ou jumentos. Mas é interessante, aquele jugo é preciso ser um jugo igual. Mas o jugo não pode ser mais pesado do que a própria carga, porque senão os animais não iam aguentar. E é nesse sentido que Jesus diz que o jugo dele é suave. E nós, como irmãos, somos chamados a suavizarmos a vida uns dos outros, até mesmo ajudando a que os nossos irmãos levem as suas cargas e dividindo com eles o peso. Mas, acima de tudo, a suavidade do jugo vem na medida que não julgamos uns aos outros, mas nos consideramos todos na mesma situação diante de Deus, necessitados de perdão e perdoados, necessitados de pureza e purificados pelo sangue de Jesus Cristo, e assim olhamos uns para os outros com o mesmo sentimento, não para que pesemos a vida uns dos outros, mas para que suavizemos, porque o nosso jugo já foi trocado. Não vivemos mais por nós mesmos, mas Cristo vive em nós e Ele nos tem ajudado nesta caminhada, porque não suportaríamos a vida, o peso deste mundo, as ações do inimigo e as nossas próprias lutas interiores, se não fosse a ação de Jesus Cristo nos ajudando a carregar e dizendo: tira esse jugo pesado das tuas costas, jugo do pecado, jugo da ignorância, por vezes jugo da idolatria, jugo de amargura, jugo de tantas coisas ruins, e agora recebe o meu jugo, tirando o jugo desse mundo que é pesado, e do pecado e de Satanás, e o teu próprio por conta das tuas imperfeições, e agora recebe o jugo de Jesus Cristo, que é suave, porque é a justiça de Deus sobre a tua vida. E Deus é justo em ser misericordioso, amoroso e cheio de graça para comigo e para com você, para com a sua igreja e para com todos aqueles que chegam à sua presença. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas o salmista ele vai dizer também que é quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, porque é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Sabemos que Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, da tribo de Levi, e o sacerdócio tem a ver com apresentar o povo a Deus. E o óleo aqui é símbolo de autoridade e de espiritualidade. Arão, ele representa esse sacerdócio. E esse sacerdócio requer autoridade, mas é uma autoridade comprometida com uma missão que se deve cumprir, que é levar a Deus,
as necessidades do povo, as ofertas do povo, os sacrifícios do povo, e não vivemos mais o Antigo Testamento, porque o nosso sacrifício, a nossa oferta, o nosso pago foi de uma vez por todas levado à presença de Deus por Jesus Cristo, que foi o nosso sumo sacerdote e ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus a ser sacrificado por nós. Mas é interessante pensarmos nessa ilustração, porque o óleo também é símbolo de vida e de luz. E é nesse sentido que devemos ter essa alegria da união, porque na união em Deus, em Cristo, desse povo que se chama pelo nome de Deus, há poder, a verdadeira espiritualidade e a autoridade para que não só edifiquemos uns aos outros, abençoemos uns aos outros, mas também sejamos luz em um mundo em trevas que precisa conhecer a nossa luz, que é Jesus Cristo. Na união, queridos, dos irmãos, nós apresentamos uns aos outros a Deus em orações, intercedendo uns pelos outros, pedindo uns pelos outros, e também apresentamos uns aos outros a palavra que corrige, que admoesta, a palavra que exorta, encorajando, confortando, a palavra que deve guiar a nossa vida, as nossas relações, como uma união feita pelo próprio Deus. Embora sejamos pessoas tão diferentes, mas quando olhamos para a mesma palavra, para o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo, para a mesma cruz, que é o símbolo do pago preço pela nossa vida, e temos o mesmo batismo, entendemos aquilo que nos une, além das aflições, das quais todos nós somos participantes. E é nesse sentido que o óleo vem nos revestir da unção do Senhor, da autoridade. É nesta figura que o salmista vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque essa união é semelhante ao óleo precioso sobre a barba de Arão, que perfuma Arão, mas também que demonstra a autoridade de Arão em cumprir o seu sacerdócio, como também a união dos crentes em Cristo Jesus da igreja é a autoridade para que a igreja pregue a palavra de Deus. O próprio Jesus vai dizer isso quando ora, pedindo pelos discípulos, pedindo que a mesma união que ele tem com o Pai, os irmãos tivessem uns com os outros e com ele, para que o mundo, olhando para a união da igreja, para a união dos crentes, realmente reconhecesse o mundo que Cristo está ali presente, que Cristo veio ao mundo e que aquela igreja, aqueles irmãos, são testemunhas vivas, são o aroma de Cristo, a abençoar todos à volta e chamá-los também para que sigam ao Senhor Jesus Cristo, para que sejam discípulos de Jesus Cristo. A união dos irmãos é essa bênção. Por isso, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o texto vai nos mostrar isso, que esta vida em união, ela é envolvida do óleo que nos dá autoridade, porque temos uma missão a cumprir, e essa missão é prejudicada se não vivermos em união. Quantas igrejas ou quantas famílias se perdem por falta da união? E da união que é calcada, é baseada na presença de Deus, na ação do Espírito Santo, no se guiar pela palavra, no ter em mente que tem uma missão a cumprir, e essa missão é viver a sua fé, é proclamar o Evangelho não só de palavras, mas com atitudes, de maneiras que o mundo veja Deus em nós, Cristo em nós, por meio da vida de união que levamos. E, queridos, é impossível viver a união sem tolerância, sem paciência, sem virtudes que somente em Deus, na palavra de Deus, no Espírito Santo, conseguimos pôr em prática pelo vínculo do amor de Deus em nós. Mas o texto vai dizer também de uma vida de prosperidade garantida. Olha o que o texto diz: ó, quão bom
e quão suave é que os irmãos vivam em união, semelhante ao óleo que desce pela barba de Arão, mas também como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como o orvalho de Hermon. O orvalho do Monte Hermon, queridos, são, na verdade, o Monte Hermon, uma montanha de mais ou menos 30 quilômetros, que ela recebe todo uma névoa, ela como que congela, e quando aquilo vai degelando, vai abastecendo tudo à sua volta, e é uma das fontes de água para o Rio Jordão. Várias fontes se juntando e o irmão deles para formar o Rio Jordão. E atualmente é responsável pelo abastecimento da água de todos Israel. Para o cristão, o Hermon tem um quê de, eu não diria de santidade, mas uma referência que nos dá um certo carinho, uma reverência para com o Monte Hermon, porque tem a ver com a transfiguração de Jesus, né? Quando ele leva Pedro, Tiago e João, se transfigura ali, mostrando a sua autoridade no cumprimento da lei e dos profetas. E quando o salmista diz que é como orvalho de Hermon, é porque o Hermon é símbolo de vida sobre aquela região. Porque sem o orvalho do Hermon, sem a água que vai descendo até a sua base, não há vida. Porque sem a água não há vida. As plantas não vão crescer, a agricultura não vai prosperar. E é nesse sentido que o salmista também aplica de que quando há união, há prosperidade, há abastecimento, há vitória, há suprimento. O salmista no Salmo 1, ele diz algo interessante, você lembra desse texto? Ele diz, bem-aventurado, versos 1 a 3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, é preciso água, é preciso esse suprimento, mas acima de tudo, o resultado da prosperidade, na verdade, é a bênção do Senhor. E o salmista, no Salmo 33, ele vai dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esses irmãos vivem em união porque estão debaixo da presença de Deus, porque estão comprometidos em fazer a vontade de Deus, porque estão cumprindo o mandamento do amor fraterno, da alegria de estarem juntos, de se fazerem bem. E isso enche-os de poder, de autoridade, e tem a garantia do próprio Deus que os faz prosperar, de modo que nada faltará a essas pessoas, porque elas estão seguras nas mãos de Deus, porque são pessoas que têm o temor do Senhor e buscam viver uma vida de união, de unidade, acima de tudo, pelo compromisso que têm em Deus. Não é porque olham para as pessoas e têm alguma afinidade, vou ficar perto de fulano, de Beltrano, fazer bem a esse ou aquele, mas na verdade é um bem movido por Deus que faz com que as pessoas se sintam ligadas, se sintam corpo e queiram se ajudar mutuamente, e quando se unem, prosperam, porque Deus se alegra na união. Deus se alegra nesta unidade feita em torno da fé, da palavra. Mas, queridos, finalizando, o salmista também vai dizer que há essa bênção do Hermon, porque, e ele diz também, aqui no texto, ele vai dizer, como o que desce sobre os montes de Sião. Os montes de Sião, na verdade, representam até a própria Jerusalém, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A vida em união é porque é uma vida abençoada e segura por estar sob o controle de Deus. Não é apenas pelo Hermon
que vai degelar e desaguar sobre os montes de Sião, sobre a cidade, e abastecer os rios, de maneira que tudo ali prosperará. É porque, na verdade, há um que é maior do que os montes, que é maior do que o óleo, que é maior do que nós, seres humanos, o Senhor que ordena a bênção e a vida para sempre. E quão maravilhoso é estarmos debaixo das mãos desse Deus que tem o poder de ordenar a bênção e a vida para sempre. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. É o Deus da sua família, é o Deus da minha família, é o Deus da igreja, é o Deus que quer abençoar, ordenar a bênção em todos os corações. O salmista, ainda no Salmo 23, ele vai dizer os versos 1 a 4, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Perceba, ele deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. É esse Deus que ordena a bênção. O salmista estava muito em paz. E quando ele olha para a família reunida, quando ele olha para o seu povo, vivendo um momento de união, ele diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque essa união me faz pensar nessa figura maravilhosa do óleo precioso sobre a cabeça de Arão, ungindo, lhe dando autoridade, o perfumando, descendo sobre a sua barba, a barba da força, da virilidade, a barba de Arão, e o que desce a orla dos seus vestes, das suas vestes, as vestes consagradas e representativas da autoridade do Senhor sobre o povo. Mas mais do que isso, como um orvalho de Hermon, que vai, esse orvalho, umedecendo e regando tudo de cima para baixo, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos de Deus, Deus está a ordenar a bênção da união, a bênção do jugo suave, a bênção da acolhida, da prosperidade, do suprimento, da segurança sobre o meu lar, sobre o seu lar, sobre o seu coração nesse momento. Creia nisso e diga a Deus agora em oração, Pai bendito, ordena a tua bênção sobre a minha vida e eu te louvo por isso, porque já a recebo em nome de Jesus, e que como monte de Hermon, as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família, de tal modo que eu me revista da tua união e contribua para a paz, para a união do meu lar, da minha família, da minha igreja, da comunidade em que eu estou inserido, e que a minha presença, revestida pela tua bondade, abençoe a todos à minha volta. Que Deus, pois, lhe abençoe, meu querido, minha querida. É muito bom saber que Deus se alegra com a nossa união em Cristo Jesus. E quando há união, há o poder, a autoridade, a misericórdia, ao perdão, a graça, a prosperidade ordenada pelo Senhor da vida, que tem o controle de todas as coisas. E louvado seja Ele. Oh, quão bom e quão suave é que eu e você, é que a família, é que a igreja viva em união e que essa bênção, essa paz transborde de nós e alcance a nossa cidade, alcance o nosso estado, alcance a nossa família e tantas pessoas, quantas pudermos alcançar, porque a bênção foi ordenada sobre nós, para que em nome do Senhor Jesus Cristo ordenemos sobre as outras pessoas, dizendo, seja abençoado meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, no seu lar,
no seu casamento, na sua vida profissional e sentimental, na sua vida como cidadão, como cidadã. Enfim, a sua vida seja uma vida na qual a bênção de Deus ordenada seja vivida de tal modo a alcançar a outros, mas que o seu coração esteja em paz, seguro nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com mais uma música, caminhando para o encerramento do nosso culto. E também atente aos avisos que são colocados imediatamente após a mensagem, e depois temos uma última música encerrando. Lembre-se de se inscrever, se não se inscreveu ainda, compartilhar com outras pessoas, que compartilhar a bênção é uma forma de, em nome do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordená-la na vida de outras pessoas. Que assim seja. Graça e paz, irmãos. Quero agradecer em nome da igreja aos irmãos que têm sido fiéis nesse momento com os dízimos e ofertas, e pedir que os irmãos continuem contribuindo e, se possível, que possam enviar o comprovante para o irmão Marcos via WhatsApp. E nós temos uma novidade, irmãos, sobre o nosso retorno aos cultos, e eu quero ler a mensagem do pastor para que eu possa ser ainda mais fiel a essa mensagem. Foi feita uma consulta à liderança da nossa igreja sobre o retorno dos cultos no templo. Então a gente está se organizando para a realização dos cultos no templo a partir do 1º domingo de julho, tá? A ideia é que a gente possa ir observando essas restrições necessárias para evitar o contágio pelo coronavírus. Então nós voltaremos apenas no culto das 18 horas no domingo, e o culto de oração, a EBD, na quarta-feira, né? E a EBD continua nesse formato online, como tem sido até o momento, até que a gente possa tomar todos os cuidados, né, necessários, e as recomendações que estão sendo passadas para nós, né? Pedir para que os irmãos possam orar por isso, para que a gente possa aí voltar em definitivo com esses nossos encontros, e que as coisas possam voltar a ser o que era antes. Também pedir para que os irmãos continuem orando pelos enfermos, pelos idosos, por tudo isso que estamos passando, pelos desempregados, principalmente, né, lembrando os irmãos da nossa igreja, e por missões. E estarmos, né, cada vez mais unidos para que esse retorno possa ser o melhor possível. Então, relembrando, voltamos ao nosso culto lá no templo no 1º domingo de julho. E que os irmãos possam ter uma abençoada semana. Espírito Santo se move em você até